Neste vídeo a gente hoje conversa sobre festas de aniversário. Olha só que legal, gente. Estamos em clima de festa aqui na Casa na Arte, porque na verdade hoje sou eu que estou ficando mais experiente. Olá pessoal, tudo bem por aí com vocês? Muitíssimo obrigada pela companhia, ainda mais no dia de hoje, né? Vocês descobriram aí que hoje é o dia do meu aniversário, o dia em que a gente está publicando esse vídeo. É uma quinta-feira e como toda quinta sai vídeo de resenha aqui na Casa na Arte. Então eu já peço que vocês escrevam aí comentários bem legais para eu saber quem passou por esse vídeo no dia do meu aniversário e deixem aí uma mensagem que eu prometo responder depois com calma e com muito carinho, tá bom? E aí a nossa equipe decidiu o seguinte, gravar um vídeo bem especial hoje para falar justamente de aniversário. E como o aniversário é comemorado de forma tão diferente dependendo do país, da região, da cultura e assim por diante. Eu adorei, na verdade, ter preparado, esse roteiro aqui para vocês porque eu aprendi muito sobre vários países e eu escolhi 3 países em particular. Isso porque a gente vai, na verdade, apresentar 3 autores clássicos, um de cada um desses países para que vocês possam conhecer. Então a gente sai daqui já com a vontade aí de conhecer um pouquinho mais cada país e cada história. A gente vai saber como os aniversários são comemorados lá, que tipo de festa é feita, se eles comemoram ou não e o que eles fazem. E também a gente vai sair com esse gostinho de conhecer um pouquinho mais sobre a literatura desses países. Olha só que legal. Vocês vão, eu acho, poder me conhecer um pouco melhor através desse vídeo, porque são 3 países que eu visitaria, onde eu passaria o meu aniversário. Eu não sei se vocês curtem, comemorar aniversário, se são festeiros ou não, se na verdade comemoram cantando parabéns, reúnem a família, os amigos, fazem ao menos um bolinho, gostam de fazer um pedido. Então, nós aqui no Brasil seguimos algumas tradições. Em outros países essas tradições variam bastante, Às vezes não faz muito sentido seguir aquela, mas eles seguem uma outra. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre festa. E aí vocês vão perceber que as festas elas podem, claro, ser muito diferentes entre si. E no final do vídeo eu peço que vocês, por favor, depois me avisem que tipo de festa vocês curtem fazer e que país vocês também gostariam de visitar, tá bom? Vai ser uma viagem que a gente vai fazer juntos aqui por 3 países bem diferentes. O primeiro que eu escolhi, e é uma literatura que muito me encanta também, é a Índia. Meus amigos mais próximos sabem que eu já falei várias vezes que adoraria conhecer a Índia. Aí às vezes eles dizem, Deus me livre, Vanina, é um país tão difícil quanto o nosso, Assim, com muita miséria, muita pobreza, trânsito caótico, muita sujeira, falta de estrutura, desigualdades. E eu como mulher ainda mais me preocupo, claro, porque sabemos que historicamente a Índia é um país que não deixa, tanta liberdade social e tantos direitos às mulheres, Eles são mais reservados aos homens, que dirá aquelas que pertencem às castas inferiores e assim por diante. Mas ainda assim me parece, gente, um país muito atraente, muito exuberante, a culinária muito aromática, as tradições religiosas e filosóficas que eles seguem, sabe aqueles rituais assim de visitar os templos das divindades, levando oferendas como flores e frutas. É uma cultura que na verdade muito me encanta e eu a conheci através do nome de um escritor clássico da literatura indiana que eu gostaria de citar aqui para vocês, que é o Salman Rushdie. Os seus livros foram publicados para vários idiomas aí no mundo todo. Eu conheci Salman Rushdie, na sequência vários outros escritores e escritoras indianas que estão cada vez mais chegando ao Brasil e ao Ocidente de uma forma geral. E aí eu gostaria de comentar com vocês sobre os aniversários lá, como é que eles são comemorados. Na Índia há alguns rituais de purificação. Raspar o cabelo, por exemplo, é um deles para que você renove, digamos assim, por completo, não só o seu visual, mas espiritualmente, Você purifique também aí a sua alma, dê uma renovada ou algo assim. É muito comum agradecer a Deus por todas as bênçãos recebidas na nossa vida. Eu acho isso uma coisa que a gente realmente não pode esquecer de fazer. E também descobri uma curiosidade. Eles celebram mais ainda o 40º aniversário de vida, que é justamente o meu, porque hoje eu completo 40 anos de vida. Então, além da festa de 18 anos, que é uma grande festa que simboliza a passagem da juventude à vida adulta, os 40 anos são super comemorados. É uma data para assim um tanto emblemática, porque eles consideram que uma pessoa nessa fase já realizou
realizou muito do que deveria na sua vida adulta. Empregos, projetos que já foram realizados, a construção também de um certo patrimônio, uma maturidade física e emocional que foi adquirida. Aqui no Brasil, a gente tem aquele velho ditado, né, de que você tem que ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore, né, ou algo assim. Esses dias eu tava pensando a respeito antes de completar os meus 40, porque eu já fiz essas 3 coisas e agora o que me falta, né, fazer? Eu acho que tudo que vier é lucro, né? Aqueles que não querem ter filhos, que não se interessam por livros, eu super entendo. Não é uma receita que a gente tem de seguir à risca na nossa vida. Mas se pensarmos que a gente tem alguns projetos e que seria interessante que a gente sempre conseguisse trabalhar, né, para cumpri-los e conquistá-los, eu acho que os 40 realmente são aí uma idade um tanto emblemática, né, significativa. E na Índia eles gostam muito de comemorar essa data, reúnem também parentes e amigos como a gente faz. Essa culinária tão esplêndida é colocada ali em prática para elaborar iguarias tão saborosas, enfim, como a gente. E eu acho um tipo, né, de festa de aniversário que eu gostaria de citar aqui, até porque tem tudo a ver com a minha fase aí atual. O segundo país que a gente vai visitar e que também tem uma tradição de aniversários muito lindo, uma literatura muito bacana, é o México. O meu filho diz o tempo todo que gostaria de conhecer o México. Não sei bem por que motivo, e eu toparia fazer uma viagem para lá com ele. Eu conheci a literatura mexicana quando já estava na faculdade, também no curso de letras, pelo nome de Alfonso Reyes, que na verdade não foi só escritor, mas também um ensaísta. Eu particularmente li muitos textos dele publicados em jornal. Ele teve uma carreira aí também diplomática bem interessante e foi embaixador do México aqui no Brasil durante 7 anos. Então vale a pena que vocês conheçam um pouquinho dos textos de Reyes. Eu conheço particularmente mais até os textos críticos do que os textos ficcionais. E eu escolhi o México por que razão? Lá eles seguem uma tradição que, claro, é um pouco mais específica de festas infantis, né? Não tanto de festas adultas, mas também, por que não, nos divertirmos um pouco aos 40, né? Vamos combinar que é muito delicioso a gente poder também voltar a ser criança um pouquinho. No México, pessoal, assim como em outros países aí latino-americanos, eles têm aquela tradição de estourar a piñata, que é um balão geralmente feito de papel machê, bem colorido, em formato de personagens ou de animais, enfim, que fica suspenso, e esse balão está o quê? Recheado de guloseimas, balas, chocolates, bombons, enfim, e muita coisa gostosa para comer, que a gente adora, né, na verdade, comer não só quando criança. Então é muito legal que o aniversariante tenha os olhos vendados, ele usa lá um bastão de madeira ou algo assim e tenta, né, estourar a piñata para que essas guloseimas possam depois ser divididas ali entre os amigos, entre os companheiros. Eu já vi várias cenas de filmes, não sei vocês. E eu particularmente me recordo das minhas festas de infância, que os meus pais compravam aquele balão bem grandão, né, aquela bexiga maior, enfim, que você pode colocar um monte de guloseima dentro, e estouravam depois de cantar os parabéns, para que eu, os meus primos, amigos, enfim, de escola, pudéssemos nos deliciar, né, com o açúcar contido ali. E aí eu já fiz uma vez isso também na festa do meu filho, né, e eu vi que foi sucesso entre os amiguinhos dele. Então eu acho uma tradição aí de festa de aniversário que vale a pena, né? Que a gente vivencie pelo menos uma vez na vida. E o terceiro e último país que eu visito hoje com vocês, que eu particularmente também adoraria conhecer, porque eu, assim, adoro a literatura, né, dessa região, é a Rússia. Ai, Ivanina, mas agora não tá num bom momento, né, para visitar a Rússia, enfim, é claro. Mas eu conheci a literatura russa há mais de 20 anos, creio eu, principalmente pelo nome de Fyodor Dostoiévski. Dostoiévski é autor, por exemplo, do Crime e Castigo, em que há uma cena que justamente o assassino ali, né, digamos, o criminoso, o autor do tal crime, né, do título, ele faz uma viagem de trem à Sibéria, para onde eram levados
condenados, muitos dos condenados. Então essa paisagem bem gelada da Rússia, que é muito introspectiva também, né, eu acho. E essa paisagem de viajar de trem da Rússia para outros países e regiões ali próximas, enfim, é um tipo de experiência, sabe, de viagem pelo mundo que eu particularmente gostaria de fazer. E na literatura de Dostoiévski, assim como de outros autores, eu acho, russos, a gente encontra muito essas paisagens e encontra muito também uma certa nudez da vida, uma visão que nunca é romantizada, adocicada demais, mesmo as histórias de amor. Então eu acho que tem uma visão nua e crua da vida que me atrai bastante e que eu acho vale a pena que vocês também conheçam. Então fica a minha dica para imergirem na literatura russa, fica a minha dica para que um dia viajem comigo para a Rússia, literalmente, mas hoje a gente vai embarcar no tipo de comemoração de aniversário que rola por lá. E vejam que curioso, diferentemente da Índia, que foi o primeiro país que eu escolhi para essa nossa listinha aqui, né, de lugares onde a gente poderia comemorar o aniversário, na Rússia eles não comemoram os 40 anos de idade. Não sei hoje em dia, enfim, mas em algumas fontes de pesquisa aqui que eu consultei, é uma data que eles costumam de certa forma evitar. Mas por quê? Qual é o problema dos 40 anos? Algumas das nossas canções já disseram que a vida começa aos 40, né? Mas para eles não, porque segundo a tradição espiritualista que eles ali seguem, 40 dias é mais ou menos o tempo que a nossa alma leva para realmente se descolar do plano terreno após a nossa morte física. E aí, os 40 anos de vida de alguém também simbolizariam um pouquinho esse período, esse número, né? Carrega essa simbologia. Então, se eu estivesse na Rússia, eu não conseguiria fazer uma festa, né, bem bacana aí com os amigos para comemorar os meus 40 anos. Eu achei curioso que eu descobri que na Índia seria uma festa super, ultra, mega legal e na Rússia eu não conseguiria comemorar esta mesma idade. Então olha só como é curioso, eles cantam parabéns, tanto quanto aqui, claro que as canções variam, né? Bastante. Eles comemoram também reunindo família e amigos, em muitas regiões usando roupas novas, enfim, seguindo alguns rituais como os nossos. Mas os 40 anos já... para por aí, são um certo problema, vejam só, eu não sabia disso até então. E aí, para me despedir de vocês nesse vídeo tão especial, gostaria muito que vocês me dissessem nos comentários que país vocês visitariam para uma festa de aniversário de vocês e como vocês gostariam de comemorar esse aniversário. Vocês têm em mente alguma ideia aí, algum lugar? Deixa aqui registrado nos comentários para que a gente se conheça um pouquinho mais, tá bom? E nos encontramos, é claro, no próximo vídeo sem falta, quando eu estiver ainda mais experiente e vocês também, tá bom? Um beijo bem grande, até lá!